Trazendo a discussão para os dias atuais, o PT é sempre aí de braços dados nas elites, sempre fingindo se importar com a população. E aí você vê, o Flávio foi num evento público, fez uma fala muito corajosa. Ele, como esse evento é público, eu tenho essa fala, né, óbvio, e ele tá falando para várias pessoas, ele não vai ser direto, porque na reunião as pessoas entendem o que ele tá falando. Até na hora de vender e empacotar. Eu tinha dito para vocês que lá nos Estados Unidos, na reunião que teve na casa do Caiate, com vários pesos pesados do PIB brasileiro, o Fábio tinha dito pro pessoal, né? Falou, gente, olha só, entendo que temos que ter um corte nas despesas. Até se levantou uma ideia que a possibilidade, isso não tá certo. Vamos cortar aí 2% dos gastos. E para meio que não ter briga com o legislativo e o judiciário, cada poder corta 2%. Dentro dos 2%, por exemplo, assim, 2% significa, sei lá, 1 bilhão. Aí desse 1 bilhão de gastos, proporcionalmente o executivo é responsável por 600, o legislativo 300, o judiciário 100. Fala, irmão, do seu 100, tire 2%. Do teu, vai lá, cada um tira a porcentagem e resolve. E aí o Flávio falou assim, ó, a gente pode pensar nisso. Agora, tem coisas, pessoal, que não tem como a gente vencer, porque isso aí é uma maldade sem igual. Não tem como a gente pensar em desindexar o salário mínimo. Eu falei isso, né? Colocando minha conta em risco. O Zema defendeu isso lá na Bandeirantes. O Caiado também. Turma do Lula, se depender, empacota aí se o mercado pedir com jeitinho, né? Que é a agenda. E é basicamente descolar o salário do aposentado do salário mínimo real. Aí passar daí 10 anos, o aposentado vai ganhar meu salário mínimo. E tá ali, ó. Porque não adianta, nós temos um discurso muito tecnocrata de redução de custos. A crítica aí, né, pra essa turma técnica, 100% técnica. Tá muito preocupada com ministérios técnicos, sugerindo a economia em cima de pessoas vulneráveis, que não tem lobby, né, Flávio? E não é o caminho, a nossa população está envelhecendo. Hoje as pessoas que são idosas não têm mais condições de trabalhar. A fala do Flávio é um pouco maior. Temos aqui um vídeo. E aí o Flávio agora fala isso publicamente. Isso aqui envolve um dos pontos, né, que é a desindexação do salário mínimo. Então, se você se preocupa com os aposentados, se você é um aposentado, o único candidato da direita que falou claramente que não contem com ele para fazer um ajuste fiscal em cima do pobre, que é o que sempre acontece no Brasil, o único que fez esse compromisso e ainda criticou esse discurso tecnocrata é o Flávio Bolsonaro. O único. Vamos ouvir juntos. Não adianta nós termos um discurso muito tecnocrata de redução de custos, tentando, sugerindo economia em cima de pessoas vulneráveis, que não é o caminho. A nossa população está envelhecendo. Hoje, as pessoas que são idosas não têm mais condições de trabalhar, inclusive parte delas que tem a sua aposentadoria roubada pelo atual governo. Estamos vendo aí o escândalo do INSS. Nós temos que dar uma atenção especial para as pessoas que estão na melhor idade, na terceira idade, pessoas que estão acima dos 65, 70 anos de idade. A gente não pode desamparar essas pessoas. O poder de compra delas diminuiu muito na Cagal. E como a população está envelhecendo, a gente tem que encontrar uma fórmula sustentável para que essas pessoas possam ter o mínimo de dignidade, possam ter ali sim a sua tranquilidade com a aposentadoria, de aproveitar um pouco a vida, sustentar a sua família, dar um presente melhor para o seu neto, pagar uma viagem para a família, enfim, a gente não pode tentar cortar e economizar exatamente no público mais vulnerável. Eu acho que o Brasil é muito rico, então nós conseguimos reduzir drasticamente as nossas despesas, aumentando a arrecadação. Eu acho que nós vamos conseguir com a atração de muitos recursos internacionais. Quando tivermos aqui segurança jurídica, um país organizado, combatendo a corrupção e com essas obras de infraestrutura, a gente vai começar a mudar a mentalidade. A gente hoje olha o orçamento como se fosse um bolo. E a gente, para tirar de um lugar, para aumentar a fatia para um determinado segmento, a gente tem que diminuir do outro. Não. O raciocínio está errado. A gente tem que crescer esse bolo. Tem que crescer o bolo. Eu gosto dessa fala, sabe? Tá muito essa lógica presa, sabe? Essa camisa de força do tripé macroeconômico, do superávit primário. Calma, irmão. Às vezes, né? Teve até um vídeo que eu compartilhei ontem, que compartilhou foi a Rai, que é um cara que é do mercado, investidor sardinha, formando uma instituição financeira. Ele tá explicando isso, as diferenças, sabe? Uma coisa é você se endividar para dar benefício. É uma coisa. Outra coisa é criar uma dívida, e até um ser humano comum, você se endividar para comprar uma roupa. Não faz nenhum sentido. Outra coisa é você se endividar para comprar uma casa. É um bem, é um patrimônio, uma coisa que tá ali. Ou você se endividar para montar um comércio que vai gerar uma renda. Tem dívidas e dívidas, né? Tu não vai se endividar para comprar besteira, para comprar coisa supérflua. Vai para casa, carro, uma ferramenta de trabalho. Ele vai falando sobre isso. É você entender o Estado. E você entra naquela discussão. A gente tem que, obviamente, mirar o lucro. Mas assim como uma empresa que tem seus anos, que ela fala assim, poxa, esse ano eu vou investir pesado. O dono da empresa fala, eu vou me pagar um salário, né? Que eu tenho minhas contas a pagar, tenho família, água, luz, telefone. Eu vou apertar, vou ganhar X.
Todo dinheiro eu vou reinvestir, que é pra empresa crescer. E depois, quando a empresa crescer, aí o salário dele vai aumentar 10 vezes que seja. É o que o Flávio tá falando. Vamos aumentar. E vai fazer isso como? Cara, primeiro, segurança jurídica, é um ponto importantíssimo e que envolve o Supremo Tribunal Federal, né? O STF. Todo mundo sabe o que ele tá falando. Não vamos tergiversar, vamos STF. Tá atrapalhando demais. Vamos destravar a obra de infraestrutura. Eu espero que quando o Flávio tenha dito obra de infraestrutura, também esteja subentendido, vai passar o trator no IBAMA. IBAMA, FUNAI, essa turma que tá atrapalhando e muito. Esse papinho que tá protegendo o meio ambiente, sabe? Aí, o compromisso que Flávio fez, diferente de Lula, que assinou foi cartinha, com a Bovesp e a Fiesp, o compromisso do Flávio é com o povo. Ó, irmão, não conte comigo pra ir pra cima do aposentado. Não conte comigo pra fazer, sabe, um ajuste fiscal em cima de quem não tem lobby. Não conte comigo pra isso. Pra isso, não. A gente pode discutir outra coisa, mas por cima do pobre não vou. Pra mim, isso aqui é a coisa mais importante que aconteceu nos últimos 2 dias. Fazer esse compromisso público tem que ter muito sangue no olho. Muito sangue no olho. Muito sangue no olho. Se Flávio tivesse dito o oposto, que vinha pra um arroxo fiscal e ia desindexar o salário mínimo, eu aposto com vocês. Dinheiro. A gente casa dinheiro. Que tava toda a imprensa, ao longo do dia de ontem, aplaudindo Flávio Bolsonaro. No dia que Flávio Bolsonaro vender a própria alma, emplacar e falar assim, o meu Ministério da Fazenda vai ser dividido, igual um bolo, uma fatia pro BTG, uma fatia pro Itaú, uma fatia pro Bradesco, enfim, os bancos brasileiros, ele vai se tornar o queridinho do Brasil. No dia que ele vender a alma, não vai sair mais uma notícia negativa sobre Flávio Bolsonaro. Esse nojo da imprensa, esse tratamento ridículo que a imprensa dá pro Lula, que passa pano pra tudo, vocês vão ver esse mesmo tratamento pro Flávio Bolsonaro. Basta ele vender a sua alma. Pra mim, isso aqui é a coisa mais importante das últimas horas. É tudo que eu precisava ver de forma pública ao Flávio Bolsonaro. Pena que as pessoas não entendem o significado de uma fala como essa. Aí você corta pro PT. Haddad defende a taxa das blusinhas. Tome imposto em quem? No pobre. Isso aqui vai impactar o rico? Não. Mas o mercado quer isso daqui porque vai aumentar a arrecadação. Não vai aumentar o tamanho do bolo. Vai aumentar a arrecadação. Em cima de quem? Do mais pobre. O mercado quer solução. Fazer isso daqui para não ter que botar nenhuma taxa ou ir para cima de, enfim, nenhuma coisa que possa afetar os investidores estrangeiros, é o que eles dizem, os investidores, né? A galera que tá vivendo de renda fixa no Brasil. Mas vamos lá, né? Já gastei metade do vídeo, mas isso realmente era importante, essa questão do Flávio. Pena que as pessoas não conseguem compreender. Ontem, companheiro Donald Trump postou uma foto de inteligência artificial, né? Porque todos sabem que é fake news que Eduardo e Paulo Figueiredo estavam lá. Isso aqui é Paulo Figueiredo. Isso aqui não foi eu cortei, não, né? Eu peguei do jeito que tava lá. Mas eu botei a foto aqui com o Paulo Figueiredo depois, que eu sou gente boa. Mas você sabe que é fake news, né? O Constantino e o Flávio Morgan falam que é fake news. Dando piada, né? Aí o Trump fala, pô, foi muito bom ter o Flávio aqui no Salão Oval. Um jovem homem que ama o seu país, né? O Brasil, ama demais. Aí o ratão do banhado fala algo que não fica restrito aos petistas. Por que tanto ódio contra nós? O ápice do ódio foi a fala do Lula, que a gente vai falar depois disso. Sejamos sinceros. Se nessa foto estivessem Zema, Caiado ou Tarcísio, com seus respectivos staffs, a mídia de direita estaria tratando isso como um grande acontecimento político por semanas. Mas como é o bolsonarismo, o tratamento foi outro. Chacota, tentativa de deslegitimação e até fake news, dizendo que as fotos eram de inteligência artificial. Só o bolsonarismo parece ser proibido de existir, crescer e performar. E a ironia é justamente essa. Só o bolsonarismo tem voto, base popular e trânsito internacional de alto nível, algo que nenhum outro movimento da direita brasileira conseguiu construir até hoje. Eles construíram pontes com a Faria Lima. E aí o ápice do ódio foi isso daqui. Eu não vou dar play não, velho. Me perdoa, sabe? É compartilhar coisa muito ruim. Vocês sabem do que se trata. É a fala do Lula aí sobre enforcamento. Eu não vou dar play nisso aqui. Se você quiser ouvir, eu até mando lá no Telegram. Me perdoe, né? Teve notícia na imprensa, acho que já é o suficiente, né? Dá pra ver várias, as manchetes. E o Vinícius fez esse ótimo compilado. Obrigado aí, que economiza muito tempo. Porque somente a Folha e o SBT News destacam que Lula sugeriu enforcamento a Flávio Bolsonaro. É muito grave esse discurso de ódio do presidente para com o adversário político. Eu vou deixar para ler a Folha e o SBT News por último. O que está lá embaixo, o canto inferior direito, que é valor econômico. Lula associa Flávio a novo tarifaço dos Estados Unidos e critica a família metralha, a pior espécie de ser humano. Vê, né? Nem uma linha. Aí o Estadão. Lula critica a proposta de novo tarifaço dos Estados Unidos e chama Flávio Bolsonaro de imbecil. Veja. Lula faz apelo à TAMP para impedir tarifaço. Você me deve uma reunião. Metrópolis. Lula reage à proposta de tarifaço dos Estados Unidos e sobe tom contra Bolsonaros.
CNN. Lula cita química e diz estar esperando um telefonema de Trump. Globo, esse lixo. Em tom eleitoral, Lula chama Flávio Bolsonaro de imbecil por tarifaço e diz ter combinado o prazo com Trump para acordo. Esses são dois portais, né? Primeiro, CBT News. Lula sugere punição pior que a forca a traidores da pátria. Tá dizendo que é pra Flávio, mas depois diz ali, né? O presidente cita de maneira equivocada delator de Tiradentes ao criticar Flávio após tarifaço. Por muito menos, Joaquim Silvério dos Reis foi enforcado. Aí já dá pra entender que Lula tá falando, né, do enforcamento do Flávio. E o Zanini lá na Folha, Lula sugere forca para traidores da pátria e Flávio aciona Supremo por incitação ao crime. Aí depois... Não, depois não. A preocupação do Bernardo Melo Franco, um cara de esquerda lunático que escreve na Globo com frequência. Lula tropeça na história e enforca Joaquim Silvério dos Reis, delator de Tiradentes. Gafe. O Bernardo não tá preocupado com a ameaça contra a vida do Flávio. Não, ele tá preocupado que historicamente o Lula está errado. Como diz a Pamela, né? Ele chama incitação à violência e discurso de ódio de gafe. Só porque quem falou incitou foi o Lula. Se fosse Bolsonaro, a PGR já tinha sido acionada, Supremo, ONU, Fórum Econômico Mundial, CGU, TCU, STJ, STM, a porcaria toda, até impeachment já estaria na mesa. A imprensa estaria fazendo juízo de valor. Depois, aí tem duas matérias, tanto Veja quanto CNN, mas repercutindo a ação do Flávio, né? Flávio disse que vai assinar Lula no Supremo por crime de ameaça após fala sobre Tiradentes. CNN, Flávio vai ao Supremo após Lula sugerir que traidores merecem ser enforcados. Esse é o Brasil. Essa é a turma do amor. Essa é a turminha do amor.